Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Hoje o nosso devocional, ele tem como meditação Isaías, capítulo 54, verso 17, e nós vamos meditar principalmente sobre o tema arma forjada contra você não prosperará. Queridos, é um texto muito conhecido, mas que ele traz um significado muito importante para nós cristãos. Por quê? Porque por mais que exista uma resistência por determinados grupos, a verdade é que a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela existe desde o momento em que você é gerado lá no ventre da sua mãe. E essa batalha, ela vai se perpetuando durante toda a vida do ser humano, independente se ele é cristão ou não. Não existe campo neutro, mas existe sim a certeza de que o mal existe, assim como o bem existe. Assim como as trevas existem, existe o mundo da luz. Assim como Satanás existe, e mais certo do que o ar que respiramos é que Deus existe. Sendo assim, queridos, nós temos que entender quando a Bíblia fala, igual no texto que nós vamos ler sobre arma forjada, ele está falando de uma armadilha, um plano, um projeto, um dardo, uma ferramenta que foi preparada e direcionada para as nossas vidas. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler o nosso texto de hoje, então, o nosso texto de meditação, Isaías 54, verso 10, e logo após nós lermos, nós vamos orar e nós vamos meditar nesse texto juntos, ok? Deixa eu colocar na tela para você aqui então. Isaías 54, verso 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar, consagrar esse devocional e também consagrar o nosso dia ao Senhor. Querido eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para louvar e agradecer ao Senhor por esse dia e por esse momento que nós temos de poder meditar na tua palavra, aonde nos fala sobre a arma forjada contra as nossas vidas. Ela não prevalecerá, porque essa é a herança daqueles que são filhos do Senhor, servos do Senhor. Essa é a defesa, Pai, que a palavra do Senhor diz que o Senhor toma em nosso favor. Pai querido, proteja-nos de todo mal, de todo perigo, de toda arma forjada, de toda seta do maligno, de toda peste, de tudo aquilo que o inimigo tentar contra as nossas vidas, contra a nossa casa e nossas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este dia ao Senhor, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor, a proteção, o direcionamento, a sabedoria e o discernimento para que nós possamos ter um dia abençoado
e guardados pelas mãos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos meditar nesse texto que nós lemos, Isaías 54, 17. O ponto principal fala que a arma forjada, ou seja, o instrumento gerado para atingir você, para matar você, e não matar fisicamente, mas matar em qualquer área da sua vida, financeira, espiritual, sentimental, profissional, que essa arma forjada ela não prosperará. Outras versões falam prevalecerá, como essa versão que nós lemos da NVI, fala prevalecerá. Outras versões falam prosperará. Outras versões falam não terá êxito. E isso é um consolo para nós, um consolo para nós que somos filhos do Senhor. Um consolo para aqueles que são servos do Senhor, aqueles que andam em retidão com Deus. Perceba, queridos, que a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Ela é muito clara. Ela traz o indício, o próprio Deus inspira Isaías dizendo, olha, existe uma guerra, existe uma batalha, existe um plano, um projeto contra a vida de vocês. Mas aqueles que são meus filhos, meus servos, eles têm como herança a minha proteção, a minha defesa. Daí eu pergunto para você, qual outro defende você da ação do maligno? Se não é Deus, queridos, nos defender, se não é Deus nos livrar, se não é Deus renovar sua misericórdia constantemente, todas as manhãs em nossas vidas, nós já teríamos morrido há muito tempo. Porque o inimigo, ele não quer que nós venhamos servir a Deus. Ele não quer que nós venhamos testemunhar a favor de Deus. O inimigo não quer que você viva uma vida conforme Deus ordenou que tenhamos. Por isso, ele não somente ele prepara uma arma, ele não somente prepara um projeto, um plano, uma armadilha para poder pegar alguém da sua casa, da sua família, ou até mesmo você. Pense, querido, que isso que eu estou dizendo não é algo, nossa, é um fanatismo. Não. A Bíblia diz que Satanás, ele conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos dos céus. Então raciocina comigo. Anjo tem pecado? Não. Anjo tem um corpo espiritual, vivia na presença de Deus, eram seres perfeitos, e ao se rebelar, se tornaram imperfeitos, pecaram, e por isso foram destituídos do lugar que eles estavam, que era o céu, sendo enviados para a terra. Se Satanás ele conseguiu corromper até aqueles seres que eram perfeitos, que viviam no céu, que viam Deus, eu pergunto para você, você acha que ele não está tentando fazer isso da mesma forma como ele fez com os anjos no céu, que se depois transformaram em demônios? Você acha que ele não está tentando fazer isso com a sua família, com a minha vida e com a sua?
A Bíblia ainda ela vai mais a fundo, porque ela diz que Satanás ele é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Ou seja, ele sempre está à espreita, ele sempre está procurando uma oportunidade. Quando nós olhamos, queridos, por exemplo, para que você possa entender um pouco mais, o livro de Salmo 91, que é um dos livros que a gente mais conhece e que talvez fique mais fácil de você entender e compreender, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz no verso 13 que você pisará leão e a cobra, o leão forte e a serpente. Pense comigo. Olha como que Deus compara esses seres imundos que forjam uma armadilha, uma arma contra as nossas vidas. Deus ele compara esses seres a animais de emboscada. Tanto o leão quanto a serpente, eles são animais de emboscadas. Ou seja, eles esperam tranquilamente uma oportunidade, a melhor oportunidade para poder agir contra a sua vida. Ou seja, a Bíblia está recheada de indícios que nos mostra e que fala que o mundo do maligno está constantemente lutando contra as nossas vidas, está tentando contra as nossas vidas. Só que Isaías 54:17, ele diz que além dessas armas não prevalecerem, não prosperarem, não terem êxito, eu gosto mais da segunda parte, quando diz que esta é a herança. Vou colocar na tela para você de novo. Segunda parte diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Queridos, é o próprio Deus dizendo isso através do profeta. As pessoas muitas vezes elas ficam assim muito admiradas, né? Olha, arma nenhuma forjada contra você prevalecerá, prosperará ou terá êxito. É legal. Mas mais interessante nesse texto é que a defesa de Deus, do seu nome, onde Deus defende você, é uma herança. É um direito. E detalhe, quem que tem herança? Herança só tem quem é filho. Não é verdade? Quem que vai ter a herança da sua vida quando, por exemplo, eu ou você, um dia nós morremos? Os nossos filhos. São heranças. Nós deixamos heranças para o cônjuge, para os filhos. Sim. Ou seja, quando Deus fala que é uma herança dos servos do Senhor, Ele está dizendo é uma herança para os meus filhos. Para aqueles que, como diz lá no livro de João, creram e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, teve a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Daí eu te pergunto, você está nessa lista dos filhos de Deus, dos filhos do Deus vivo, que creram e aceitaram Jesus, que estão andando em retidão com o Senhor? Você está recebendo essa herança de proteção, de defesa do próprio Deus, aonde as armas do inimigo não prevalecerão contra a sua vida? Eu deixo essa pergunta para você raciocinar. E caso você ainda não tenha feito isso,
ou caso você esteja percebendo que a arma do inimigo está prevalecendo na tua vida, pastor, tudo que eu faço eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo. Faça essa análise. Faça essa análise. Pergunte-se a si mesmo: estou andando como aquele que creu e recebeu Jesus como Salvador da minha vida? Estou andando em retidão e sendo filho de Deus, tendo o direito de receber essa herança de defesa do próprio Deus? É uma coisa importante a nós meditarmos nesse dia. E caso eu não tenha feito isso ainda, eu venha fazer o mais rápido possível. Amém, queridos? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que Deus os abençoe poderosamente e quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar em nosso vídeo e ainda se inscrever em nosso canal. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.